As 10 piores pessoas da história. Ao longo da história, bilhões de pessoas passaram pela Terra. A maioria viveu uma vida comum. Algumas mudaram o mundo para melhor. Outras fizeram descobertas que salvaram milhões de vidas. Mas existiu um pequeno grupo que seguiu o caminho oposto. Homens que usaram o poder para espalhar medo, que transformaram seus próprios povos em vítimas, que deixaram cicatrizes que permanecem até hoje. Fazer uma lista das piores pessoas da história não é uma tarefa simples. Como comparar um ditador com um conquistador? Como medir a crueldade? Pelo número de mortos? Pelo sofrimento causado? Pela destruição que deixaram para as gerações seguintes? Não existe uma resposta perfeita. Por isso, este ranking considera uma combinação de fatores: o impacto histórico, o número de vítimas, a brutalidade de suas ações e o legado de sofrimento que deixaram para a humanidade. E nós vamos começar pelo 10º lugar. 10º lugar. Pol Pot. Quando pensamos nos maiores massacres da história, normalmente lembramos da Alemanha nazista ou da União Soviética. Mas existe um país pequeno no Sudeste Asiático cuja tragédia ainda é pouco conhecida. Esse país é o Camboja. E o principal responsável por essa tragédia foi Pol Pot. Em 1975, ele assumiu o poder como líder do Khmer Vermelho. Seu objetivo parecia impossível: criar uma sociedade completamente nova. Sem dinheiro, sem cidades, sem propriedade privada, sem classes sociais. Na visão de Pol Pot, as cidades representavam corrupção. Intelectuais eram inimigos, médicos, professores, engenheiros e até pessoas que usavam óculos eram vistos com desconfiança. Sim, usar óculos podia ser considerado um sinal de que você era instruído demais. E isso podia significar uma sentença de morte. Milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e caminhar para o campo. Hospitais foram esvaziados, escolas foram fechadas, famílias foram separadas. Quem resistia era executado. Quem sobrevivia enfrentava fome, trabalho forçado e doenças. Em apenas 4 anos, aproximadamente 1/4 da população do Camboja desapareceu. As estimativas apontam entre 1,5 e 2 milhões de mortos. Tudo isso em nome de uma ideia que prometia igualdade, mas entregou um dos maiores genocídios do século XX. 9º lugar. Leopoldo II da Bélgica. Nem sempre os maiores criminosos da história empunharam armas. Alguns usavam terno, coroa e discurso civilizado. Leopoldo II foi rei da Bélgica entre 1865 e 1909, mas sua verdadeira ambição estava a milhares de quilômetros de seu país, na África, mais especificamente no Congo. Durante anos, Leopoldo apresentou ao mundo a imagem de um governante preocupado com o desenvolvimento da região. Falava em combater a escravidão, levar progresso, construir estradas. Mas a realidade era completamente diferente. O Congo tornou-se praticamente uma propriedade particular do rei. O objetivo era simples: extrair o máximo de riqueza possível, principalmente borracha e marfim. Para isso, milhões de africanos foram submetidos ao trabalho forçado. Quem não atingia as metas sofria punições brutais. Há inúmeros relatos históricos de mutilações, espancamentos, execuções e aldeias inteiras destruídas. Famílias eram feitas reféns para obrigar trabalhadores a produzir mais. A fome e as doenças agravaram ainda mais a situação. O resultado foi uma catástrofe humana. As estimativas variam, mas muitos historiadores acreditam que entre 5 e 10 milhões de pessoas morreram durante esse período. Por muitos anos, essa tragédia permaneceu praticamente esquecida pelo resto do mundo. Hoje, ela é considerada uma das maiores atrocidades
já cometidas durante o colonialismo. 8º lugar. Kim Il-sung. Existem ditadores que governam durante alguns anos. Outros conseguem construir sistemas que continuam funcionando mesmo depois da própria morte. Kim Il-sung fez exatamente isso. Após a Segunda Guerra Mundial, ele tornou-se o fundador da Coreia do Norte. Desde o início, seu governo foi baseado em um rígido controle da população. Liberdade de expressão praticamente não existia. A imprensa era totalmente controlada pelo Estado. Qualquer crítica ao governo podia resultar em prisão. Ou algo ainda pior. Ao longo dos anos, milhares de pessoas foram enviadas para campos de prisioneiros políticos. Muitas desapareceram sem nunca mais voltar. Famílias inteiras eram punidas por causa da suposta culpa de apenas um integrante. Mas talvez o legado mais assustador de Kim Il-sung não seja apenas o que aconteceu durante seu governo, e sim o que permaneceu depois dele. Seu modelo de poder criou uma das ditaduras mais fechadas e isoladas do planeta. Décadas após sua morte, a Coreia do Norte continua sendo um dos países mais controlados do mundo. Um lugar onde milhões de pessoas vivem sem acesso livre à informação, sob vigilância constante e cercadas por um culto à personalidade que atravessa gerações. É justamente esse legado duradouro que coloca Kim Il-sung entre as figuras mais sombrias da história da humanidade. 7º lugar. Joseph Mengele. A ciência existe para aliviar o sofrimento humano, salvar vidas, descobrir curas, fazer a humanidade avançar. Mas um homem conseguiu transformar a ciência em uma ferramenta de tortura. Seu nome era Joseph Mengele. Conhecido como o Anjo da Morte, ele foi médico no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os dias, milhares de prisioneiros desembarcavam nos trens vindos de várias partes da Europa. Mengele observava cada um deles. Com um simples movimento da mão, decidia quem ainda viveria por algum tempo e quem iria diretamente para as câmaras de gás. Mas sua crueldade não terminava ali. Ele tinha uma obsessão especial por gêmeos, anões e pessoas com características físicas consideradas incomuns. Esses prisioneiros eram levados para experimentos médicos completamente desumanos. Crianças eram submetidas a cirurgias sem anestesia. Recebiam injeções de substâncias desconhecidas. Eram infectadas deliberadamente com doenças. Muitos morriam durante os experimentos. Outros sobreviviam carregando sequelas para o resto da vida. Tudo isso era feito em nome de uma suposta pesquisa científica. Depois da guerra, Mengele conseguiu fugir da Europa. Passou por diversos países da América do Sul e viveu durante décadas escondido. Morreu em 1979 no Brasil, sem jamais ser julgado por seus crimes. Seu nome tornou-se um símbolo de um dos maiores perigos da humanidade, quando a inteligência perde completamente a moral. 6º lugar. Idi Amin. Nem todo ditador tenta esconder sua crueldade. Alguns fazem questão de exibi-la. Idi Amin governou Uganda entre 1971 e 1979. Logo nos primeiros anos de seu governo, começou uma perseguição brutal contra opositores, militares e até antigos aliados. Qualquer suspeita de deslealdade podia significar uma sentença de morte. Torturas eram comuns. Execuções aconteciam sem julgamento. Pessoas simplesmente desapareciam. O medo tornou-se parte da rotina da população. Estima-se que entre 100 mil e 500 mil pessoas tenham sido assassinadas durante seu regime. Mas talvez o que mais chocasse fosse sua personalidade. Idi Amin fazia discursos extravagantes, distribuía títulos militares para si mesmo e gostava de ser visto como uma figura poderosa e quase invencível. Enquanto isso,
Seu país mergulhava em violência, pobreza e caos. Quando finalmente foi derrubado, fugiu para o exílio. Morreu anos depois, sem responder judicialmente pela maior parte das atrocidades cometidas durante seu governo. Quinto lugar, Gengis Khan. Este talvez seja o nome mais polêmico desta lista, porque Gengis Khan não foi apenas um conquistador. Foi também um estrategista brilhante. Conseguiu unir tribos rivais e construiu o maior império contínuo da história da humanidade. Sob seu comando, os mongóis dominaram territórios que iam da Ásia até parte da Europa. Ao mesmo tempo, suas conquistas facilitaram o comércio entre Oriente e Ocidente, protegeram rotas comerciais e permitiram uma troca cultural sem precedentes. Mas tudo isso teve um preço gigantesco. As campanhas militares de Gengis Khan ficaram marcadas por massacres em larga escala. Cidades inteiras eram destruídas. Quem resistia era frequentemente exterminado. Historiadores estimam que suas conquistas possam ter provocado a morte de dezenas de milhões de pessoas. É justamente essa contradição que torna sua posição tão debatida. Ao mesmo tempo em que ajudou a moldar o mundo, também espalhou um nível de destruição poucas vezes visto na história. Por isso, muitos o consideram um dos homens mais influentes e também um dos mais letais que já existiram. Quarto lugar, Vlad, o Empalador. Muito antes de existir o personagem Drácula, existiu um homem que inspirou essa lenda. Seu nome era Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador. Ele governou a região da Valáquia, onde hoje fica parte da Romênia, no século XV. Seu método favorito de execução era tão cruel que acabou lhe dando o apelido que atravessou os séculos: o empalamento. As vítimas eram atravessadas por uma longa estaca de madeira que podia levar horas ou até dias para provocar a morte. Era uma forma de execução extremamente dolorosa e, para Vlad, também servia como demonstração de poder. Relatos históricos afirmam que milhares de pessoas foram mortas dessa maneira. Em algumas ocasiões, florestas inteiras de estacas com corpos eram deixadas à vista dos inimigos como forma de espalhar terror. Para seus defensores, Vlad era um governante implacável que protegia seu povo contra invasores. Para seus inimigos, era um dos homens mais cruéis que já viveram. Séculos depois, sua fama ultrapassou a história. Ela entrou para a literatura e acabou inspirando o famoso Conde Drácula. Mas a realidade foi, provavelmente, muito mais assustadora do que a ficção. Terceiro lugar, Joseph Stalin. Poucos homens conseguiram transformar um país inteiro em uma máquina de medo como Joseph Stalin. Após a morte de Lenin, Stalin consolidou seu poder na União Soviética e governou com mão de ferro por quase 3 décadas. Sua obsessão por manter o controle absoluto fez nascer uma das maiores ondas de perseguição política da história. Milhares de militares, intelectuais, cientistas, políticos e até antigos aliados foram acusados de conspiração contra o Estado. Muitos eram presos sem qualquer prova. Outros eram executados imediatamente. Milhões foram enviados para os famosos gulags, enormes campos de trabalhos forçados espalhados pelas regiões mais geladas da União Soviética. Ali, homens, mulheres e até adolescentes enfrentavam frio extremo, fome, doenças e jornadas de trabalho desumanas. Pouquíssimos conseguiam voltar. Como se isso não bastasse, políticas econômicas desastrosas provocaram uma fome gigantesca, principalmente na Ucrânia. Milhões morreram sem que o governo reconhecesse a gravidade da situação. As estimativas variam bastante, mas muitos historiadores calculam que entre 10 e mais de 20 milhões de pessoas morreram direta ou indiretamente durante o regime de Stalin, um homem que governava em nome do povo.
mas que não hesitava em destruir o próprio povo para permanecer no poder. Segundo lugar, Mao Tse-tung. Quando se fala em número de vítimas, poucos nomes chegam perto de Mao Tse-tung. Líder da Revolução Comunista Chinesa e fundador da República Popular da China, Mao sonhava transformar seu país na maior potência do planeta. Mas muitas de suas políticas produziram exatamente o oposto. No fim da década de 1950, lançou um enorme programa conhecido como Grande Salto Adiante. A proposta parecia grandiosa: industrializar rapidamente a China e aumentar drasticamente a produção agrícola. Na prática, foi um desastre. Metas impossíveis, produção manipulada, decisões econômicas sem fundamento. Enquanto o governo anunciava colheitas recordes, milhões de pessoas morriam de fome. Poucos anos depois, Mao iniciou a chamada Revolução Cultural. Professores foram perseguidos, livros destruídos, templos históricos demolidos. Intelectuais eram humilhados publicamente. Milhões de pessoas passaram a viver sob medo constante. Historiadores estimam que as políticas de Mao tenham causado entre 30 e 45 milhões de mortes. É considerado por muitos o governante responsável pelo maior número de mortes em tempos de paz. E ainda hoje, sua figura continua cercada por intensos debates, dentro e fora da China. Antes de chegarmos ao primeiro lugar, se este vídeo está trazendo informações que você nunca tinha ouvido antes, aproveite para deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como este. E aproveite para se inscrever, porque ainda existem dezenas de histórias impressionantes da humanidade que pouca gente conhece. Agora, chegou o momento de falar do homem que, para milhões de pessoas, representa o próprio símbolo do mal. Primeiro lugar, Adolf Hitler. Existem nomes que atravessam gerações. Mesmo quem nunca estudou profundamente a história sabe quem foi Adolf Hitler. E existe um motivo para isso. Nenhum outro líder do século XX ficou tão associado à destruição em escala mundial. Ao assumir o poder na Alemanha em 1933, Hitler iniciou um projeto de expansão territorial baseado em ideias de superioridade racial. Poucos anos depois, suas ambições mergulhariam o planeta na maior guerra da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, o regime nazista implantou um sistema de perseguição e extermínio sem precedentes. Judeus foram retirados de suas casas, perderam seus direitos, foram enviados para guetos, depois para campos de concentração e extermínio. Lá, milhões morreram em câmaras de gás por fome, doenças, trabalhos forçados ou execuções. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados no Holocausto. Mas eles não foram as únicas vítimas. Ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, opositores políticos, prisioneiros de guerra e diversas outras minorias também foram perseguidos e mortos. Além disso, a guerra iniciada pelo regime nazista devastou cidades inteiras, destruiu economias e provocou a morte de aproximadamente 60 a 70 milhões de pessoas, entre civis e militares. Nunca antes um conflito havia causado tamanha destruição. No fim, Hitler morreu antes de ser capturado, mas o legado de seu governo permanece como um dos maiores alertas da história. Ele mostrou que o perigo não começa quando surgem os campos de concentração, nem quando começa uma guerra. O perigo começa muito antes. Começa quando uma sociedade passa a acreditar que algumas vidas valem menos do que outras, quando a intolerância substitui o diálogo, quando o fanatismo ocupa o lugar da razão. Talvez seja por isso que estudar essas pessoas seja tão importante, não para admirá-las, mas para reconhecer os sinais.